Hoje o nosso quadro Meu Condomínio Solução fala de algo muito importante, que é a manutenção dos equipamentos do condomínio. A gente conversa com a Fábia Cepeda, trazendo mais detalhes. Hein, Fábia? Quando a gente fala de manutenção é algo importante, é necessário ter esse planejamento, porque tem alguns equipamentos do condomínio que precisam dessa manutenção regular. E aí, se não ocorre a manutenção, além de o risco para a segurança, tem aquele custo maior para o condomínio que vai ter, obviamente, que fazer reparos bem mais caros. Isso mesmo, Márcio, a gente está falando aqui de manutenção preventiva, né? Aquela manutenção que vai evitar um prejuízo mais lá na frente, um gasto maior de dinheiro. A gente sabe muitas vezes que o condomínio demora a tomar essa decisão da manutenção preventiva por uma dificuldade dos condôminos em aceitar aquilo ali, em concordar com esse gasto maior de dinheiro naquele momento, mas hoje a gente trouxe esse assunto aqui no quadro Meu Condomínio Tem Solução para falar justamente da importância dessa manutenção preventiva, que é, na verdade, antecipar um problema maior mais lá na frente. Hoje, para o quadro, nós convidamos 2 entrevistados. Aqui à minha direita, a doutora Luzia Moraes, que é administradora de condomínio, e aqui à minha esquerda, Eduardo Brandão, que é engenheiro civil, também especializado em gerenciamento na construção civil pela USP e membro do Instituto de Avaliações e Perícias do Pará. Eduardo, bom dia. Doutora Luzia, bom dia. Vou começar com você, Eduardo, porque como a gente está falando de engenharia, principalmente, né, a gente está falando sobre essa manutenção, a importância de se fazer essa manutenção constante. Eu falei agora no início, é manutenção preventiva, isso evita gasto mais lá na frente. Essa manutenção preventiva, ela tem que ser feita de quanto em quanto tempo, depende do que vai ser feito ali a manutenção, qual é a orientação como especialista? Bom dia a todos. A orientação é você sempre procurar profissionais especializados, né, que eles vão elaborar um plano de manutenção adequado para cada tipo de situação, né, no caso, uma rede elétrica, hidrossanitária, telhado, fachada, enfim, você tem que contratar um profissional especializado para ele elaborar esse plano, né, e com isso, com essa manutenção preventiva, você evita uma manutenção corretiva, que é muito mais cara e muito mais difícil de ser feita, né? Então, com isso, com esses planos, essas ações, você consegue dar uma valorização melhor para o imóvel. Então, na verdade, o primeiro passo é chamar esse especialista, né, esse engenheiro, para ele fazer essa inspeção no prédio, para avaliar o que é que precisa de manutenção, o que é que pode esperar um pouquinho mais. Normalmente, o que é que precisa de uma manutenção mais constante dentro de uma área de condomínio? Olha, na nossa região, que é uma região muito afetada pela umidade relativa do ar muito alta, você precisa ter uma atenção especial na área de fachadas e na parte de estrutura e fundações, né? E também vindo junto a parte de elétrica e hidrossanitária. Essas são as áreas críticas assim de manutenção e também não esquecer também da área de prevenção de combate a incêndio, que é muito importante também num condomínio. No caso, aí a gente está falando de estruturas do prédio, né? Fundação, você falou, sacada, comentou sobre ser uma região úmida. Realmente é uma região muito úmida. Isso acelera esse processo de desgaste dessas ferragens do prédio, principalmente? Sim, com certeza. Esse desgaste é bem acelerado na nossa região, né? Se levando a fadiga de materiais muito mais cedo do que em outras regiões, né? Então essa é uma preocupação real que precisa ser levada em conta. Você, como especialista, percebe que muitos dos condomínios têm essa preocupação ou ainda falta mais essa preocupação dos condôminos também em fazer essa manutenção preventiva? Existe preocupação, mas muitas vezes há muita falta também de orientação, né? Os síndicos, os moradores, eles têm vontade de fazer, mas eles precisam dessa orientação técnica para poder ter um plano de trabalho, um plano de manutenção que seja efetivo e não fique caro, né? Porque tudo que você faz com planejamento, você se torna aquilo mais barato. Verdade. Eduardo, vou pedir licença rapidamente para que a gente possa passar agora para a doutora Luzia, doutora que vai falar um pouquinho mais sobre esse processo, esse passo a passo para poder ter essa concordância dentro do condomínio de que a manutenção preventiva ela tem que ser feita e ela pode ocorrer. Primeiro, é uma decisão que tem que ser tomada por todos os condôminos? Como é que funciona essa apresentação dessa necessidade de uma manutenção e de que forma ela tem que ser acordada entre os condôminos? Porque provavelmente vai pesar um pouquinho mais ali no orçamento, né, doutora? Bom dia mais uma vez. Bom dia, gente. Então, quando a gente pensa em manutenção, a gente tem que lembrar também que quando o prédio é entregue, a construtora ela entrega um manual de manutenção, que ele deve ser seguido.
né? Então, manutenção de piscina, manutenção gerais. E normalmente, às vezes, o síndico, quando ele toma posse, às vezes ele não segue essa orientação correta, né? Então, o condomínio ele precisa também ter uma gestão de expensão predial. Ele precisa ter essa gestão para saber em quanto tempo eu preciso fazer essas manutenções. Porque, como o doutor falou, existem as manutenções que são estruturais, mas existem manutenções que são manutenções periódicas, que eu preciso fazer mensalmente, que eu preciso fazer trimestralmente, que eu preciso fazer semestralmente, que são essas manutenções de piscinas, de bombas, de situações que causam problemas e que, se não forem realizadas preventivamente, elas vão dar problemas e mais custos, né? Então, quando a gente pensa, se eu vou ter um custo maior, se vai ter uma estruturação, se é alguma obra relacionada à estrutura, né? Logicamente, eu vou ter que levar para uma assembleia para que seja aprovado, né? E vai ter que ter aí uma taxa extra, muito provavelmente, porque dificilmente o condomínio tem um dinheiro em caixa assim. E aí tenho que sim levar para a Assembleia. Mas em questão das manutenções, né, dessas manutenções que eu tenho mensalmente, isso daí ela tem que estar junto na previsão orçamentária do condomínio e o condomínio tem obrigação de realizá-las. E é interessante, né? Porque teve uma outra vez que a gente fez um ao vivo, e você até comentou rapidamente comigo, que muitas vezes, quando isso é levado para uma assembleia, para votação entre os condôminos, é recusado por conta justamente do gasto, né? Hoje, você percebe, depois de tantas situações que aconteceram recentemente, de problemas de prédio mesmo, de estrutura, você percebe que as pessoas estão com o olhar um pouquinho mais preocupado em relação a essa manutenção preventiva? Com certeza, muito mais preocupado, né? Então, a demanda, inclusive, dessas avaliações, dessas inspeção predial, para a gente que trabalha com condomínio, ela teve uma elevação com esses problemas que houveram nos últimos tempos. Então, as pessoas realmente começaram a se preocupar, e é para se preocupar, né? Porque um prédio que ele não está sendo observado, que ele não está tendo uma inspeção predial corretamente, ele provavelmente vai ter várias situações que poderia ter um custo menor se tivesse sido identificada preventivamente. A gente está falando exatamente de prevenção para evitar justamente um gasto maior lá no futuro. Vou passar mais uma vez para o doutor Eduardo para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre outros pontos também que merecem uma atenção dentro do condomínio. Aqui, por exemplo, a gente tem uma área de piscina. A gente está inclusive nessa área de piscina. Piscina é outro ponto que precisa todo o tempo ter essa expensão, uma manutenção preventiva. A gente está em uma área úmida que ainda tem uma água dentro, né? Como é que é no caso da piscina, doutor? A piscina você tem vários componentes. Você tem a primeira questão é a água, né? A água você precisa dar uma manutenção semanal nela, pela qualidade, né? Até para o morador poder usufruir da piscina, a água precisa estar em boa qualidade. Esse é o primeiro passo, né? Aí depois você tem vários sistemas, você tem revestimento, você tem a parte da estrutura da piscina, que é concreto, né? Então, todos esses, a parte hidrossanitária, né, que são as bombas e tudo, então tudo isso precisa ter manutenção, precisa ter uma periodicidade de manutenção, né, que às vezes você tem uma manutenção periódica, preventiva, vai acontecer casos de você precisar trocar bomba, coisa assim, né. É uma comparação que a gente pode até fazer com um carro, né, a pessoa compra um carro e tem o manual, né, que você fazer as manutenções do carro a cada 6 meses, a cada 1 ano, e as pessoas seguem, né, essa manutenção, né. Para nossa casa, às vezes, a gente esquece um pouco isso, né. Então, mas a gente tem que pensar meio parecido com como se fosse um carro, né. Nossa casa precisa de manutenção, precisa de cuidado, né. Exatamente esse é o caminho. E quando a gente fala de piscina, como é esse caso aqui, a gente está falando sobre uma área que pode ter uma infiltração, ter uma chance maior. Inclusive, doutor, tem alguns condomínios que a piscina é em cima, por exemplo, da área do estacionamento. Se acontecer uma infiltração ali, é uma área que pode desabar. Sim, é verdade. Isso aí é uma questão, o primeiro comprometimento, né, é o vazamento nos carros, né. A primeira coisa que acontece é um problema sério para os moradores, né. E com o passar do tempo, esse quadro pode piorar, né, com o comprometimento das ferragens, da estrutura, e o resultado realmente é bem perigoso, bem imprevisível, né.
E agora, passando um pouquinho mais para outros assuntos, para que a gente possa englobar também todas essas áreas que requerem essa atenção dentro de um condomínio, também outro ponto importante é a área da prevenção de incêndio, né? Extintores também, quando a gente fala da rede elétrica, também é uma área que requer muita atenção. Inclusive, a gente acompanhou alguns casos recentes de incêndios dentro de apartamentos que foram provocados por fiação elétrica. Tudo isso na hora de uma manutenção preventiva. Esses locais dentro dos apartamentos também passam por essa inspeção? Como é que funciona? Ou é uma inspeção geral na rede elétrica? Você tem duas situações. Você tem as áreas condominiais e você tem as áreas privativas, né? Nas áreas condominiais, essas inspeções são feitas pelo Corpo de Bombeiros, né? Que ele tem uma periodicidade para emitir esse alvará, né? E tudo isso tem que ser verificado, não só a parte dos componentes do combate a incêndio, como a parte elétrica também, né? A parte privativa das unidades fica a cargo de cada morador, né? E ele tem que ter uma preocupação especial com relação às instalações elétricas, fiação comprometida, né? A parte dos quadros também precisam ser renovados. Às vezes você tem quadros que eles não atendem mais às normas técnicas. Então isso tudo na verdade não é um gasto, é um investimento que o morador precisa fazer para poder ter tranquilidade e não ter esse tipo de surpresa. A gente está falando também de vidas, né? São vidas que vivem ali dentro daquele espaço. Um prédio que acaba de ser inaugurado, é entregue aos moradores, os moradores passam a viver ali dentro daquele espaço. A partir de quanto tempo, se a gente considerar aqui a nossa região amazônica, a partir de quanto tempo eles devem começar a se preocupar com essa manutenção preventiva, sendo que o prédio é relativamente novo, acabou de ser entregue? É necessário fazer como a doutora falou, a questão do plano de manutenção. Você precisa ver, porque existem sistemas dentro de um prédio que a manutenção ela começa a partir do momento que você começa a utilizar, né? A manutenção já começa, né? Então, tem determinadas instalações que você tem um período, você pode ficar sem dar manutenção, mas determinadas áreas você precisa fazer, né? O caso de piscina, o caso de a própria instalação elétrica, né? Então é necessário fazer um plano de manutenção, né? E dentro desse plano você seguir ele, porque voltando a frisar, a manutenção preventiva é muito melhor do que a manutenção corretiva, né? Quando você faz, o gasto é muito maior quando você deixa aquilo estragar. Exatamente, é realmente evitar um gasto muito maior em relação. E também prevenção de acidentes, né? A gente está falando de dinheiro aqui, mas a gente fala também muito sobre a prevenção e preservação das vidas. Vou passar agora para a doutora Luzia mais uma vez, porque a gente falou muito sobre a prevenção. Mas, doutora, a partir do momento em que ocorre um acidente, uma situação que precisa de uma manutenção emergencial, isso também é levado em assembleia ou o síndico já pode tomar iniciativa por conta própria? Bom, gente, quando a gente tem situações emergenciais, o síndico ele tem a obrigação de tomar a iniciativa de uma forma emergencial também. Não dá, tem coisas que não dá para esperar, chamar uma assembleia, cumprir o prazo de edital para resolver, né? Tem situações que, de fato, o síndico ele tem que agir imediatamente e a própria convenção respalda ele nesse sentido. E realmente, sempre conversar, sempre comunicar. Queria só esclarecer um ponto antes da gente voltar mais uma vez para o estúdio. Quando tem essa assembleia, tem essa votação, existe um número ali, todos os condôminos precisam estar presentes para participar dessa aprovação, dessa manutenção preventiva, desse gasto a mais, ou não é necessário todos estarem presentes? Como é que é a aprovação dessa manutenção de algum tipo de obra no prédio? O quórum para aprovação de uma obra que é necessária, ele é um quórum simples, né? Então, as pessoas que estiver lá, elas vão decidir se é necessário ou não, né? Elas definem aquilo ali. Não, vai fazer, não vai fazer. Quando eu falo de manutenções necessárias, né? Que não são aquelas manutenções de estética, para embelezamento, mas são aquelas que são necessárias. O quórum simples, ele resolve. Inclusive, a gente tem muitos prédios que tem pastilhas, né, ali na fachada, que é outra coisa que requer também manutenção, né? Aqui, por exemplo, esse prédio que está atrás da gente, são várias pastilhas que são colocadas na parede, que com o tempo vão se soltando. Sim. Também. É outra questão que merece uma atenção. Muita atenção. E às vezes
o condomínio demora, né, para tomar essa atitude de fazer esse serviço. E às vezes a partilha ela vai desabando e ela vai caindo. E ela, além do prejuízo, ela pode machucar alguém que vem passando, né? São vários pontos. Bom, doutora Luzia, obrigada pela sua participação, pela contribuição. Queria agradecer também aqui o doutor Eduardo Brandão, que é engenheiro civil, falou melhor com a gente sobre essas partes técnicas também desse processo de manutenção preventiva, mas principalmente a gente falou aqui sobre a importância, né, de ter essa manutenção, porque é não só uma questão de evitar um gasto maior lá para frente, mas é também uma questão de preservação de vidas que vivem ali naquele condomínio e as pessoas também que passam pela frente, às vezes quando a gente fala de sacadas, fala de pastilhas e pode machucar alguém ali caso essa manutenção não esteja sendo feita constantemente. Então fizemos um apanhado geral e fica aí a lição, né, Márcio, de também comparecerem os condôminos às assembleias para que essas pautas importantes sejam votadas e todo mundo possa concordar ali em uma prevenção de acidentes, também uma prevenção da manutenção naquela área do condomínio. Márcio. É isso, assunto importantíssimo e os nossos entrevistados reforçaram, né, justamente a necessidade de discutir e colocar sempre em debate a manutenção. Obrigado, Fábio, e também agradeço aos seus entrevistados.